Minha meia-irmã abraçou minha mãe no jantar e sussurrou: sua filha me disse que queria que você perdesse a vida. Eu estava parada bem ali quando ela disse isso. Minha meia-irmã, Laurel, estava com os braços em volta da minha mãe, em um daqueles abraços longos e dramáticos que ela havia aperfeiçoado nos 2 anos desde que o pai dela se casou com minha mãe. Eu estava a 1 metro de distância, limpando a mesa do jantar porque eu sempre limpava a mesa. Laurel nunca limpava a mesa porque Laurel tinha convencido a todos de que era frágil demais para tarefas domésticas. Ela tinha 22 anos e era frágil demais para levar um prato até a... Eu a ouvi sussurrar isso no ouvido da minha mãe, e ela me disse que queria que você perdesse a vida. O corpo da minha mãe ficou rígido. Ela se afastou do abraço e olhou para Laurel com lágrimas se formando nos olhos. Então ela olhou para mim. A expressão no rosto dela era algo que eu nunca tinha visto antes. Era mágoa e confusão, e algo que parecia medo. Perguntei o que havia de errado. Minha mãe balançou a cabeça e saiu da sala sem responder. Laurel a viu ir embora com uma expressão triste que não chegava aos seus olhos. Então ela se virou para mim e sorriu apenas por um segundo. Apenas o tempo suficiente para eu ver. Então a cara triste voltou e ela seguiu minha mãe para fora da cozinha. Fiquei ali parada segurando pratos sujos e tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Minha mãe me evitou por 3 dias depois disso. Ela dava respostas curtas quando eu fazia perguntas. Ela parou de sentar perto de mim no sofá durante as noites de cinema. Ela começou a fechar a porta do quarto quando me via vindo pelo corredor. Eu perguntei repetidamente o que estava errado. Ela dizia nada. Dizia que estava apenas cansada e disse que eu deveria passar mais tempo com a Laurel, porque a Laurel realmente queria que fossemos próximas. Foi aí que eu soube que algo estava muito errado. Minha mãe nunca tinha me empurrado para a Laurel antes, porque minha mãe sabia que eu não gostava da Laurel. Eu não gostava da Laurel porque a Laurel era uma mentirosa. Eu a peguei em pequenas mentiras desde o dia em que ela se mudou. Ela disse ao pai dela que eu comi o resto do sorvete quando ela tinha comido. Ela disse à minha mãe que eu tinha insultado a roupa dela quando eu não tinha dito nada. Ela disse a todos que eu me recusava a incluí-la nos planos quando era ela quem recusava todos os convites. Mas essas eram mentiras pequenas, mentiras irritantes. Eu nunca imaginei que ela contaria uma mentira tão grande. Tentei falar com minha mãe novamente. Perguntei diretamente se Laurel tinha dito algo sobre mim. Minha mãe começou a chorar e ela disse que não queria falar sobre isso. Ela disse que só precisava de tempo e que talvez eu devesse ficar com meu pai por um tempo. Meus pais estavam divorciados desde que eu tinha 12 anos. E meu pai morava a 40 minutos de distância. E eu o via fim de semana sim, fim de semana não. Minha mãe estava sugerindo que eu me mudasse da minha casa de infância por causa de algo que Laurel tinha sussurrado em seu ouvido. Fui procurar a Laurel e ela estava no quarto dela, que costumava ser nosso quarto de hóspedes antes de ela colonizá-lo com cortinas rosa e luzinhas. Perguntei o que ela disse à minha mãe. Ela olhou para mim com grandes olhos inocentes e disse que não sabia do que eu estava falando. Eu disse que ouvi você sussurrar algo no jantar. Ela disse que eu devia ter ouvido mal. Eu disse: eu sei que você disse algo sobre mim. Ela sorriu de novo, aquele mesmo sorriso da cozinha. E então ela disse que talvez minha mãe estivesse finalmente vendo a verdadeira eu. Perguntei o que isso significava. Ela disse que minha mãe sempre quis uma filha que a valorizasse, que minha mãe sempre quis alguém que ficasse perto e cuidasse dela e fosse sua melhor amiga, que eu era independente demais e distante demais e focada demais na minha própria vida e que minha mãe merecia coisa melhor, que minha mãe merecia ela. Eu disse que ela era louca. Ela disse que eu estava com ciúmes. Saí do quarto dela e fui direto para a minha mãe. Contei tudo a ela. Eu disse a ela que Laurel estava mentindo sobre mim. Eu disse a ela que nunca disse que queria que ela perdesse a vida. Eu disse a ela que a amava e que nunca diria nada parecido. Minha mãe olhou para mim com olhos cansados e disse que Laurel a tinha avisado que eu negaria. Ela disse que Laurel tinha dito a ela que eu tentaria colocá-la contra Laurel e que Laurel estava tão preocupada em contar a verdade a ela porque Laurel sabia que eu a faria parecer a vilã. A armadilha foi perfeita. Laurel tinha armado tudo para que qualquer coisa que eu dissesse apenas confirmasse o que ela já tinha plantado. Eu estava presa. Mudei-me para a casa do meu pai naquele fim de semana, não porque eu queria, mas porque minha mãe me pediu para lhe dar espaço. Ela disse que precisava de tempo para processar seus sentimentos e disse que talvez um pouco de distância ajudasse nosso relacionamento. Laurel me abraçou na despedida e disse que esperava que pudéssemos ser próximas algum dia. Meu pai ficou confuso sobre o motivo de eu ter aparecido de repente com uma mala. Contei tudo a ele. Ele acreditou em mim imediatamente, porque meu pai nunca confiou na Laurel e disse que algo nos olhos dela parecia vazio e ele estava certo. Fiquei com meu pai por 2 meses e durante esse tempo visitei minha mãe 2 vezes. Nas 2 vezes Laurel estava lá rondando ao redor dela como uma sombra. Nas 2 vezes minha mãe parecia distante e desconfortável. Laurel tinha vencido. Ela tinha roubado minha mãe e não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Então Laurel cometeu um erro. Assista a história completa clicando no vídeo aqui embaixo.